Boa noite. Hoje estamos todos de parabéns, né, por conseguir chegar num dia que, quando chove em São Paulo, a gente sabe que vira um caos, né? Então, a gente já começa agradecendo a Deus pela oportunidade de conseguir chegar até aqui, né? Nessa noite que virou um caos aí em São Paulo, que tem várias ruas alagadas e que a chuva acaba parando tudo, né? Então, agradecendo aí por todos nós conseguirmos chegar até aqui. Então, a nossa conversa de hoje, né, como a dona Neuza falou, será sobre sementes que cultivamos. Então, que sementes seriam essas? A gente vai imaginar, para começar, que nós temos duas sementes. Tá? Dessas duas sementes, tem uma que é aquela tipo erva daninha, né, que você joga em qualquer canto dá. Que a gente joga aquela semente, ela é fácil, né, de germinar, mas se a gente jogar de qualquer jeito lá, ela vai dar, a semente vai germinar, vai dar fruto, porém, o fruto não é bom, né? Tem gosto ruim, o fruto é feio. E nós temos uma outra semente, que essa semente, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa dedicar um tempo a ela, né? Tem que dar atenção para essa semente, ficar lá regando, mas, com esse tempo que a gente vai dedicar a ela, essa semente vai germinar, dando frutos bons, né, gostosos e bonitos. Então, qual semente que a gente escolhe colher? A primeira ou a segunda? A segunda, né? Todos nós queremos colher a segunda semente, porque o fruto é bom, né, porque é muito melhor. Então, em qualquer projeto, né, que nós nos envolvemos, o primeiro a saber é o tempo que é necessário para que a gente tenha sucesso nisso. Depois, nós temos que ter uma dedicação, né? Aplicar disciplina e consistência e jamais desistir. Porque todos nós queremos o fruto bom. Mas será que na hora de plantar, a gente está fazendo essa mesma escolha? Será que a gente está dedicando o tempo necessário para as coisas que nós queremos? Ou a gente deixa de qualquer jeito e fala, Deus, se vira aí que eu quero assim e pronto, né? Que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo. Na correria do dia a dia, hoje, nós quase não temos tempo para dedicar para os filhos. Nós não temos quase tempo para dedicar para a esposa, para o marido, para as pessoas que nos amam, para os nossos pais. Por quê? Porque nós estamos tão preocupados no dia a dia com tanta coisa, é trabalho, é tudo que cai, é problema da família inteira, dos amigos inteiros, e a gente deixa de cultivar as coisas que realmente são importantes para nós. Muitas vezes nós deixamos as pessoas que nos amam de lado para cultivar o que geralmente nem vai dar em nada. Projetos que vão e param no meio do caminho. E aí, quando a gente fala que a gente quer o fruto bom, o fruto bonito, que a gente quer essa segunda semente, será que o tempo que a gente está dedicando para essa semente é realmente o tempo que a gente deve dedicar? Ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas fúteis do dia a dia? Com o celular, né? Olhando coisas que os outros estão vivendo na vida deles e que a gente acha interessante, dedicando toda essa energia que nós temos em coisas que não são legais para as nossas vidas. E, muitas vezes, é isso que a gente acaba fazendo, né? A gente perde tanto tempo com algumas coisas e depois a gente para pensar e fala, puxa vida, eu fiquei tanto tempo da minha vida dedicando a isso, e o que valeu? Será que vale tanto a pena assim? Né? A mente é como um jardim, devemos cultivá-la com boas sementes e remover as ervas daninhas. O que seriam essas ervas daninhas? São aqueles pensamentos negativos que nós temos. Às vezes nós estamos bem, estamos pensando coisas boas, e de repente acontece qualquer situação que tire a gente ali do eixo e a gente já começa a pensar negativo. Já começa a blasfemar, xingar, né? Quantas vezes a gente faz isso? Então, a nossa mente, ela é muito fértil, né? Nós conseguimos determinar tudo o que vai acontecer no decorrer do nosso dia. Mas basta um pensamento negativo para que a gente comece a ter atitudes negativas. E para que comece também a atrair
coisas negativas para as nossas vidas, né? Por isso que é importante a gente fazer isso, de remover o que não está legal nos nossos pensamentos, remover essa erva daninha que fica ali, pessoas que ficam só falando mal dos outros, pessoas que ficam só falando negativo. É uma hora que a gente precisa parar, respirar e pensar, eu preciso dar uma afastada disso. Eu preciso remover o que não está fazendo bem para a minha vida, né? Porque todos nós fomos criados para sermos felizes. A felicidade não é constante, para ninguém. Por mais que a gente veja lá nas redes sociais, pessoas postando todo dia as fotos em lugares maravilhosos, rindo, fazendo tudo, mas ninguém conhece o interior da pessoa, ninguém sabe os problemas que os outros estão passando. Então, se a gente está num mundo de provas e expiações, é porque nós temos ainda algumas dificuldades, sim, para passar, né? Então, a gente precisa ficar removendo isso e não deixar a nossa mente se contaminar. Sementes profundas que guardamos em nossa alma, que dependem da nossa intenção e decisão para se manifestar. Então, nós temos muitas vezes aquela sementinha ali dentro de nós. Todos nós temos sementes boas e sementes ruins, todos nós. Não tem dias que nós estamos bem alegres, de bem com a vida, e conseguimos fazer tudo fluir, e aquele dia que dá tudo errado? Então, todos nós, né? E é a hora que a gente para e pensa, que semente que eu quero regar? Onde eu quero colocar toda a minha energia, né? O que eu quero cultivar? Eu até falei essa semana, estava na aula conversando com meus alunos, que em novembro, roubaram meu carro. Né? Até aí acontece com todo mundo, normal. E assim, estava cheio de coisa dentro, pessoal e tal. E eu fiquei chateada. A gente fica chateado, né? Mas, vida que segue. Aí, consegui a entrada no seguro. Em janeiro, chegou um novo carro. Estou feliz e tal. Na primeira semana, aqui na frente, roubaram os 2 frisos laterais do carro. Do carro, não. Beleza. Vamos continuar, né? Depois eu compro, coloco, fiquei um tempo sem. Aquela chuva que deu de granizo, alguns dias atrás, pois é, eu estava lá. E caiu tudo do meu carro, lógico. E encheu de buraquinho lá em cima. Aí, eu falei assim, puxa, o que mais vai acontecer, né? Isso de novembro para cá. Falei, olha, eu tenho 2 decisões a tomar. Ou eu fico lamentando que muitas pessoas me falavam, caramba, Dani, você precisa se benzer, porque, puxa vida, toda hora acontecendo alguma coisa. Eu falei, olha, a minha parte eu estou fazendo, porque eu estou lá com o meu evangelho dentro do carro. Como diz meu irmão, está parecendo que eu estou no GESB quando eu entro aqui, porque é só música que eu fico ouvindo, todas as músicas daqui. Falei, o que mais que eu preciso fazer, né, para que as coisas comecem a fluir? Está tudo dando errado. Eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu vou ficar reclamando, lamentando e falando que tudo está dando errado na minha vida e realmente achar que preciso me benzer, preciso fazer, ou eu faço minha parte e deixo as coisas acontecerem. Por quê? Porque quando roubaram, eu não estava lá. Quando caiu a chuva de granizo, eu também estava protegida. Quando roubaram os frisos laterais, eu também não estava lá. Então, eu não vi nada disso acontecer. Porque naquela hora eu recebi, na verdade, uma bênção. Porque isso acontece com todo mundo, mas nem todos têm a mesma sorte que eu tive. Então, eu não tive azar. Na verdade, eu fui abençoada por Deus, porque Ele me livrou de muita coisa. E é isso que eu decidi, de começar a cultivar essa semente, a semente de agradecer, da gratidão, porque muita coisa eu fui livrada. E muitas vezes a gente não lembra disso, porque a gente só está vendo o que está acontecendo. Mas todos os livramentos que Deus nos dá todos os dias, às vezes passa batido e a gente nem percebe. Por quê? Porque nós estamos alimentando aquela semente, né, da reclamação, né, de ficar ali se colocando como vítima de todas as situações, quando, na verdade, não é bem assim que acontece. O Buda ele falava das sementes que nós carregamos na nossa mente, que elas precisam ser regadas todos os dias. E horas a gente pode regar essas sementes aí de paz, de luz, de alegrias,
e horas a gente rega aquela semente da raiva, da tristeza, do rancor, né? E, de acordo com as nossas escolhas, essas sementes elas vão crescendo e elas viram árvores. E o que são essas árvores que vão crescendo? Porque tudo que nós alimentamos dentro da nossa mente vai crescendo. Se eu dou mais atenção para as coisas boas que acontecem, as coisas boas vão crescendo. Se eu passar um dia com raiva, aconteceu algo logo cedo, e aí eu vou brigar, vou xingar, vou ficar com raiva. E eu vou ficar lembrando o dia inteiro do que aconteceu. E eu vou encontrar com todas as pessoas que cruzarem o meu caminho, e eu vou falar, vou reclamar, olha, aconteceu isso comigo, fulano falou mal de mim, fulano brigou comigo, ciclano fez... E eu vou ficar alimentando. Concordam que eu estou regando essa semente da raiva? Essa raiva só está crescendo dentro de mim? E quanto mais eu reclamo, com mais raiva eu fico. Porque quando a gente fica vivendo a situação, a gente vai ficando com mais raiva, né, do que aconteceu. E aí a outra pessoa fala mais um pouquinho, a nossa raiva vai aumentando. E aí a gente está cultivando essa semente da raiva, que é a semente errada, na verdade, né? E aí quando nós vamos uma pessoa que tem uma árvore enorme de raiva, parece que isso aconteceu de uma hora para outra. Do nada a pessoa ficou com raiva. Mas, na verdade, não foi. Porque muitas vezes, né, ou nessa ou em outra existência, ela foi cultivando. Não tem aquelas pessoas que você olha e todo mundo fala assim, meu santo não bateu, né? Não gosto daquela pessoa. E tem aquelas que vai te fazendo uma coisinha hoje, amanhã ela faz outra, depois ela faz outra. E aí você vai, de repente, explode, né? A gente explode, fala, não aguentei, foi até que eu explodi. É por isso, porque a gente ficou segurando esse sentimento. Cada coisinha que a pessoa faz, nós ficamos segurando. E aí chega uma hora que não aguenta e a gente explode, né? E assim também nós com os outros. Quantas vezes a gente fala assim, caramba, eu só falei uma coisinha de nada, a pessoa já explodiu comigo? Mas por que ela explodiu comigo? Será que eu não fiquei ali toda hora fazendo algo para isso ir aumentando, eu não fiquei alimentando, né, regando essa semente para chegar na hora e a árvore explodir, né, germinar, essa pessoa ficar assim? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo na nossa vida, né? Que muitas vezes a gente está deixando crescer em nós uma árvore que não deve crescer. E a mesma coisa acontece com a semente de paz, a harmonia, que a gente não adquire, né, do dia para a noite. Nós precisamos cuidar para que floresça. Muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa é tão centrada, né? Ela não se incomoda com nada. A gente começa a ver as situações que o Chico Xavier passou, né? Quantas vezes, quantas provações ele passou. E aí tinha lá um mentor, né, o Emmanuel, dando sempre um puxãozinho de orelha, colocando ele no eixo. A gente fala, quanta sabedoria, que homem bom, mas ele não adquiriu isso, ele não foi de um dia para a noite. Ele começou a alimentar essa sementinha. Ele começou a prestar atenção no que realmente fazia dele uma pessoa melhor. E é isso que a gente precisa fazer. Todos nós, nas sementinhas que nós temos, nos sentimentos que estão aqui dentro, a gente precisa parar e prestar atenção no que acontece. Até na parábola do semeador, né, que fala que ele saiu a semear e, no decorrer, né, do caminho dele, ele encontrou solos inférteis, né, aqueles com dificuldade, e também encontrou aquele que germina. E esse semeador nada mais é do que Jesus, né, que semeou a palavra dele para todos nós. E os nossos corações, que foi onde ele plantou a semente, alguns dão bons frutos, outros não. Por quê? Porque essa semente só germina a partir do momento que nós determinamos que ela cresça dessa forma. Não é ninguém que vai falar como nós seremos, porque é o nosso coração, o coração de cada um de nós, que determina, né, o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, quais as atitudes que nós vamos tomar e onde nós vamos jogar aí toda a nossa atenção, onde nós vamos cultivar. E quando tomamos conhecimentos, vamos regando a semente e dando chance para sermos quem realmente queremos. Todos os dias vamos ajustando as escolhas para determinar o que queremos, e um dia essa árvore ela se torna uma árvore linda. Não é do dia para a noite que a gente faz isso,
né? Todos os dias, a gente prestando atenção nos nossos defeitos e a gente tentando corrigir um pouquinho deles, a gente vai aumentando, né? O mais incrível é que quando essa semente se transforma em árvore, né? Se transforma em árvore por quê? Porque quando alguém vê você feliz, não parece que você olha para aquela pessoa que ela está florida, que ela está bem, ela está emanando coisas boas? Aí sempre vai aparecer alguém e vai falar assim: olha que sorte, né? Olha a vida daquela pessoa, olha como ela tem uma família boa, olha como os filhos dela são bons. Mas, quando você foi plantar a sementinha, quando você deu atenção para os seus filhos, para a sua família, quando você se dedicou ao trabalho para ter uma remuneração melhor financeira, quem que estava lá do seu lado? Quantas pessoas foram lá e te ajudaram a semear? Então, a gente também olhando para o outro e falando, olha a vida daquela pessoa, caramba, como cristão. É assim, ou a gente nasce, ganha na Mega Sena, ou nasce herdeiro, ou a gente batalha para ter o que quer, né? E nós vemos muitas pessoas que começaram do zero e estão aí. E que no decorrer do tempo, aconteceram muitas coisas difíceis e pensaram em desistir. Mas o que aconteceu? Não desistiram. Elas persistiram, elas ficaram lá todos os dias, como aquela sementinha que a gente falou no início, que você tem que ir cuidando, cultivando e não desistindo. E foi isso que aconteceu. Por isso que hoje elas têm uma trajetória de sucesso e por isso hoje muitas pessoas têm uma família, né, mais estruturada. Porque teve atenção, teve o amor, teve o carinho de um com o outro. E com certeza, sem dedicação, a família não seria da mesma forma, né? Em nossa mente tem todos os tipos de semente. Nós temos a semente saudável e a semente doente. E cabe a nós saber qual que a gente vai querer alimentar, né? E aí, muitas pessoas, muitas vezes, nós reclamamos da árvore ruim. A gente começa a falar, puxa, eu estou todo dia com raiva, eu estou com mau humor, mas a gente não percebe que a gente está falando isso e regando, né? Porque a gente fica toda hora batendo naquela tecla do que está acontecendo de errado. E a gente esquece, né, de fazer o bem para o próximo, de praticar a caridade, né, que é o que a doutrina espírita tanto tanto ensina para todos nós. E aí a gente deixa tudo de lado e não tem paciência para as coisas de Deus. Quantas vezes todos nós temos paciência para tudo, mas para tirar um tempinho para Deus, nunca sobra, né? A gente sempre deixa em segundo plano. Eu vou fazer tudo, depois eu penso na minha parte com Deus. Quando, na verdade, onde a gente deveria prestar atenção no que a gente está fazendo e lembrar que, sem Deus, nenhum de nós não somos nada, né? Se a gente tem algo, se a gente tem saúde hoje, é graças a Deus, né? Então, o tempo que a gente tem não deveria ser o que resta, e sim um tempo enorme dedicado a Deus, porque isso é o que vai transformar as nossas vidas. A vigilância é necessária, senão as sementes do egocentrismo acabam crescendo em nós e perdemos a oportunidade de fazer o que é certo. Muitas vezes, quando as pessoas começam a elogiar, a gente começou a fazer o nosso trabalhinho, nos tornamos pessoas melhores, começamos a nos destacar. Aí começam os elogios, pessoas falando e tal, começa, como fala muitas vezes, subir a cabeça, né? E aí a gente acha que é melhor do que todo mundo. O que começa a acontecer? Se eu começo a querer achar que eu sou melhor do que o outro, sou o centro do universo, tudo que acontece tem que falar para mim, tem que me consultar, aí eu vou estar colocando uma sementinha ali no meio que não é legal. E a gente já ouviu falar que aquele fruto podre apodrece os demais? É onde tudo que a gente teve o trabalho de cultivar vai apodrecer, porque junto da semente boa, nós estamos cultivando algo que não é legal. Precisamos regar as sementes certas, se regar as erradas, e a gente vai ver um jardim que não gosta, algo acontecendo na nossa vida que não condiz com o que a gente quer, isso vai acontecer constantemente na vida de todos nós. Mas o que nós devemos fazer é o quê? Deixar de lado e lembrar que, dentro de mim, tem coisas que não são boas, mas tem muita coisa boa também.
e é isso que eu preciso me apegar. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo de semear. Essa frase eu acho muito linda, porque assim, a gente sempre acha, agora já estou numa certa idade, não tem mais jeito, já fiz coisas erradas, eu não consigo mais voltar atrás. Mas colher o que a gente já plantou é inevitável. Todos nós vamos colher. Agora, o que eu vou começar a plantar hoje, isso eu posso escolher. Isso cabe a qualquer um de nós. Todos nós temos nas nossas mãos a oportunidade de plantar o que é certo hoje, agora. E isso vai fazer diferença em todo o nosso destino. Seja nesse ou em outro mundo, com certeza, o que a gente plantar, a gente vai colher. Então, nunca é tarde para a gente começar. E aí o Divaldo, ele deixou uma frase assim, na vida todos somos semeadores, todos nós. Uma palavra, uma atitude, a gente vai semeando coisas na vida dos outros, né? Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. E felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Porque se por onde nós caminharmos, nós tivermos palavras boas, nós tivermos atitudes boas, nós conseguirmos fazer da vida do que está ao nosso lado melhor, com certeza, o que a gente vai colher nas nossas vidas são coisas boas. Nós precisamos pensar muito bem no que sai da nossa boca. Nós precisamos pensar muito bem no que sai do nosso coração. Porque todas as coisas que nós falamos e que interferem na vida do outro, a gente vai responder por isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa semeadura, muito cuidado com o que a gente vai plantar no coração dos outros, porque muitas vezes tem pessoas se espelhando em nós. Muitas vezes tem pessoas que dependem, a vida deles depende de nós, das nossas atitudes. E se nós não tivermos atitudes adequadas, a gente vai responder, porque é um plantio que nós estamos fazendo errada, é uma semente má que nós estamos plantando na vida de alguém. E, para finalizar, o Chico fala o seguinte, nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Nenhum de nós é incapaz de fazer o bem. Nenhum de nós é pequeno demais para transformar a vida do outro e também a nossa vida. Nenhum de nós está aqui por acaso. Todos nós temos uma missão nesse planeta. Todos nós somos filhos de Deus e Ele ama igualmente cada um de nós. Esteja fazendo certo, esteja fazendo errado, Deus nos ama igualmente, porque Ele dá a mesma oportunidade para todos nós. A gente pode dizer, mas tem um que nasce numa situação tão difícil, passa por tanta coisa. Isso também é justiça divina, porque a gente não sabe o que aconteceu para chegar a essa situação. O que nós podemos ter certeza é que o que Deus espera de nós, de cada um de nós, é que nós sejamos pessoas melhores. É que toda essa sementinha que Ele vem plantando nos nossos corações com as palavras que Ele deixou para nós, deem bons frutos. E se nós dermos bons frutos, com certeza nós estaremos fazendo a nossa parte nesse planeta e ajudando muito mais para que seja cada vez um planeta mais seguro, um planeta melhor, onde todos nós queremos habitar um dia. Todos nós queremos um planeta bom, com pessoas boas. Se nós não formos essas pessoas boas, a gente não tem o que fazer. Porque se a nossa semente plantada der frutos, e assim, consequentemente, como uma corrente, o mundo, com certeza, vai ser um mundo melhor. E que tudo que nós conversamos essa noite, que possa ser uma sementinha no coração de cada um de vocês. E que Deus, no decorrer da semana e dos anos, possa florir algo muito bonito, um sentimento verdadeiro no coração de cada um. Porque aí sim, a nossa parte está sendo bem feita. E que Deus abençoe todos. Bom.